Você está prestes a entrar na rodovia e um caminhão passa voando por você a 120 quilômetros por hora. Você olha para o motorista, sem cinto de segurança. E por um segundo, você sente uma mistura estranha de preocupação e confusão, porque você usa cinto desde que era pequeno o suficiente para sentar na cadeirinha e agora vê alguém guiando 36 toneladas de aço sem ele. Esse é o peso de cerca de 22 carros médios empilhados juntos, atravessando o trânsito do horário de pico, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você pensa, isso é sequer legal? E então, mais constrangedor ainda, você percebe que realmente não sabe. Você passou a vida toda dirigindo ao lado dessas máquinas. Toda rodovia, todo estado, toda viagem longa em que você emparelhou com um desses gigantes e olhou para cima, para a cabine, e não consegue responder à pergunta. Então você pega o celular no próximo sinal vermelho e pesquisa no Google. E o que encontra é ao mesmo tempo mais simples e mais estranho do que esperava, porque a resposta real não tem a ver com lobby. Não tem a ver com preguiça. Tudo remonta a um tipo específico de caminhão, um tipo específico de acidente e uma constatação do governo, tão desconfortável que os pesquisadores que a escreveram não colocaram isso no comunicado à imprensa. Eles esconderam isso no final de um documento técnico que o público nunca deveria encontrar. É aqui que quase todo mundo começa. Os caminhoneiros têm uma brecha legal preguiçosa. Algum lobby da indústria pagou por uma isenção décadas atrás, incluiu isso discretamente em um projeto de lei de transporte que ninguém realmente leu, e agora isso só está lá, pegando poeira. Um descuido, uma brecha, uma regra que nunca foi corrigida. Parece assim porque realmente se apresenta dessa forma. Uma regra para você, uma regra diferente para eles. Mas aqui está a questão: essa história está errada. E a versão verdadeira é muito mais interessante, porque a explicação real começa com a física, passa por um projeto que não existe mais, atravessa um documento do governo enterrado e termina com um hábito cultural que sobreviveu ao problema de engenharia que o criou por cerca de 50 anos. Vamos esclarecer algo primeiro, porque isso realmente importa para entender o restante. A lei federal, especificamente os regulamentos da FMCSA, que regem os motoristas de caminhão comerciais nos Estados Unidos, realmente exige o uso do cinto de segurança para motoristas com carteira CDL. Está escrito, está registrado, então a história não é bem assim. Caminhoneiros não precisam usar cinto. A versão mais precisa e mais interessante é: por que o padrão é tão diferente do que se aplica ao seu carro? Por que a fiscalização funciona de forma tão diferente no nível das estradas? E por que toda uma geração de motoristas profissionais construiu uma cultura e uma identidade em torno de não usar o cinto? A resposta para essas três perguntas está no mesmo lugar. Ela está em um design de caminhão que dominou as estradas americanas durante as décadas de 1960 e 1970 e que quase desapareceu completamente desde então, um caminhão chamado Cabover Engine. Se você já viu fotografias antigas ou imagens de rodovias daquela época, você reconhece o formato instantaneamente. Frente achatada, para-brisa quase vertical, sem um capô longo se estendendo à frente do motorista. O motorista sentava-se diretamente acima do eixo dianteiro, com o motor encaixado embaixo dele, bem na extremidade frontal do veículo. Do ponto de vista da visibilidade, era realmente útil. O comprimento total mais curto facilitava as entregas nas cidades, tornava as curvas fechadas mais gerenciáveis e o posicionamento nas docas mais preciso, mas do ponto de vista de colisões, isso criou um problema que ninguém havia realmente resolvido quando pesquisadores federais de segurança começaram a defender o uso universal do cinto de segurança em todos os tipos de veículos. Aqui está a física que mudou tudo. Em uma colisão frontal, um caminhão cab-over era brutal. O motorista era, essencialmente, o primeiro ponto de contato. Mas colisões frontais, na verdade, não eram o maior causador de mortes entre motoristas de caminhão. O tipo de acidente fatal número 1 eram os capotamentos. E em um capotamento, a geometria do cab-over criava um problema de sobrevivência que a recomendação padrão do cinto de segurança piorava, em vez de melhorar. Quando um desses caminhões capotava, a cabine colapsava para dentro, do teto para baixo. O teto vinha em direção ao motorista. Um motorista com cinto, preso firmemente ao assento sem espaço para se mover, não tinha para onde ir. O teto vinha até eles, mas um motorista sem cinto, naquela mesma cabine de teto alto, tinha o que os engenheiros chamavam de espaço de desaceleração, espaço suficiente para se mover junto com o veículo durante o capotamento, podendo se deslocar dentro da cabine em vez de ficar preso contra um ponto fixo enquanto a estrutura desabava de cima para baixo. Nesse cenário específico de acidente, com aquele formato específico de veículo,
veículo, o espaço extra para se mover não era imprudência. Era a diferença entre sair andando e não sair andando. Assim, no início dos anos 1970, pesquisadores da NHTSA estudando dados de acidentes com veículos comerciais se viram diante de um resultado que ninguém queria dizer em voz alta numa coletiva de imprensa. Para esse tipo específico de caminhão, nesse modo específico de acidente NARS, os dados apontavam temporariamente para longe do uso do cinto como a recomendação mais segura para a sobrevivência em capotamentos. Isso não foi anunciado, não houve nenhum comunicado público. Isso foi enterrado na linguagem técnica densa dos anexos regulatórios, o tipo de documento que engenheiros de segurança e advogados de frotas leem. Mas jornalistas não leem, e o público em geral nunca vê. Mas a indústria de transporte rodoviário viu, os operadores de frotas viram, os gerentes de segurança viram. E a cultura profissional que se desenvolveu em torno dessa descoberta nunca a abandonou completamente, mesmo depois que os próprios caminhões mudaram. Aqui está a parte que torna toda essa história realmente estranha. Caminhões com cabine sobre o motor estão praticamente extintos nas rodovias norte-americanas hoje em dia. O caminhão moderno atrás do qual você parou esta manhã é quase certamente um modelo convencional, com o nariz longo. Capô longo na frente, motor à frente da parede corta-fogo, motorista sentado atrás dele. A geometria do capotamento é completamente diferente. O motorista não está mais sentado na extremidade frontal do veículo. Os argumentos estruturais que fizeram a pesquisa dos anos 1970 apontar naquela direção simplesmente não se aplicam a essas máquinas. O problema de engenharia que criou a cultura foi resolvido por uma mudança de design. Mas a cultura não mudou junto. O hábito permaneceu. A identidade permaneceu. O instinto profissional que foi construído com base em pesquisas que eram precisas para uma máquina que mal existe mais. Tudo isso permaneceu, enquanto a máquina ao redor da qual foi construído desapareceu silenciosamente das estradas. Agora, você provavelmente já está pensando em ônibus escolares. Veículo grande, a maioria sem cintos de segurança visíveis, parece a mesma situação. E é aqui que a coisa fica realmente maluca. Na verdade, é a lógica oposta. Os ônibus escolares usam um sistema chamado compartimentalização. Os assentos são propositalmente altos, muito acolchoados e posicionados próximos uns dos outros, de modo que, em uma colisão frontal, os passageiros fiquem contidos entre os encostos dos bancos. Em vez de serem lançados para frente contra superfícies duras, o próprio assento absorve e redireciona a energia. Não há cinto porque a geometria física do compartimento dos assentos faz o que um cinto faria. Um caminhão semi-reboque não pode usar essa abordagem. Há apenas um motorista, e o que o cerca é uma coluna de direção, um painel, uma janela lateral e uma moldura de porta. Nada disso é acolchoado, nada disso é tolerante. Mesma aparência superficial, sem cinto visível. Engenharia completamente oposta por baixo. Tratores agrícolas trazem um terceiro exemplo, e vale os 30 segundos. Muitos estados também não exigem cintos em equipamentos agrícolas, mas o motivo é a necessidade de saída de emergência rápida. Um trator que capota em terreno irregular pode prender um motorista com cinto de segurança embaixo dele antes que ele tenha tempo de reagir. A lógica de sobrevivência nesse caso é sair do caminho, não se segurar. 3 tipos diferentes de veículos, 3 regras diferentes que parecem semelhantes por fora. 3 argumentos de engenharia totalmente distintos por trás de cada um. Agora, aqui está a parte em que você descobre que essa história esteve acontecendo nos bastidores da sua vida sem que você percebesse, e ela aparece em mais lugares do que você imagina. Toda vez que você pegou carona atrás de um caminhão na estrada para economizar combustível, estava aproveitando o vácuo aerodinâmico de um veículo projetado sob um padrão de colisão completamente diferente do seu. Assim como toda vez que um âncora de jornal diz que o motorista foi ejetado em uma notícia de acidente com caminhão comercial, essa dinâmica de ejeção já foi incorporada ao modelo regulatório como uma possível forma de sobrevivência. Não como uma falha de segurança, mas como um mecanismo. Cada área de escape para caminhões, aquela rampa de cascalho ao lado da estrada, é uma admissão física e concreta. Rampa. De que a relação peso-frenagem desse veículo é tão diferente da de um carro que a estrada precisa de um recurso de emergência separado só para ele. Um caminhão totalmente carregado pode pesar 36 mil quilos. Isso equivale a cerca de 11 elefantes africanos adultos. A distância de frenagem em velocidade de rodovia pode chegar a 150 metros ou mais, quase 2 campos de futebol inteiros. Cada balança rodoviária pela qual você passou faz cumprir limites de carga que mudam diretamente a dinâmica de capotamento que acabamos de descrever.
Porque um reboque mais pesado faz curvas de maneira diferente, puxa a cabine de forma diferente em uma derrapagem e muda completamente o que um sistema de contenção precisa fazer. Cada como estou dirigindo? Esse adesivo no reboque indica que o uso do cinto por motoristas comerciais é vigiado por telemetria e relatórios de frota, e não pela fiscalização rodoviária comum. Isso se aplica quando um policial rodoviário te para por não estar usando o cinto no seu próprio carro. Todo viaduto sob o qual você passa foi projetado para uma altura livre exata de 4,11 metros, um número que existe por causa da mesma geometria de altura da cabine. Isso influencia diretamente na física do capotamento. Agora, todo o vídeo de Jackknife Com que você já assistiu, onde o reboque balança largo e perpendicular à cabine em um arco lento e assustador, está mostrando exatamente a relação entre o reboque e a cabine. Foi isso que tornou o debate original sobre o cinto de segurança em capotamentos tão difícil de resolver com uma resposta única e clara. Todo posto de caminhoneiro à beira de uma saída escura da rodovia foi construído em torno de uma força de trabalho que, por décadas, foi oficialmente categorizada como operando em uma classificação de segurança diferente do que as pessoas que passam por ele a caminho de outro lugar. Todo veículo batedor de carga larga que você já seguiu, com suas luzes piscando e placas magnéticas, está aplicando regras de peso e geometria que influenciam diretamente a mesma cadeia de física de acidentes. Estamos rastreando isso. Toda vez que você olhou para um caminhoneiro que parece completamente relaxado dirigindo a 120 km por hora com uma mão no volante, você está vendo o resquício cultural de uma profissão, que foi uma vez informada por pesquisadores, com dados reais por trás disso, de que a cabine era sua zona de proteção e que permanecer relaxado dentro dela poderia realmente salvar suas vidas. Em toda cena de filme de Hollywood, onde o caminhoneiro abre a porta e se joga para fora da cabine em movimento em câmera lenta, isso não é apenas uma invenção dramática. Por uma janela específica da história do transporte americano, esse movimento foi tão próximo de um comportamento oficialmente recomendado quanto qualquer coisa escrita em um documento do governo. É aqui que as coisas estão agora. As cabines convencionais modernas, como a Volvo VNL, a Freightliner Cascadia, a Kenworth T680, são construídas com pilares reforçados, zonas de deformação projetadas, sistemas integrados de cinto de 3 pontos e, em muitas configurações, sistemas completos de cortina de airbag ao longo do teto. Mas essas não são as máquinas sobre as quais a pesquisa dos anos 1970 foi realizada. Elas são estruturalmente diferentes em quase todos os aspectos que importam para a sobrevivência em capotamentos. A divisão de pesquisa de acidentes da Volvo, que produz alguns dos dados de segurança de veículos comerciais mais detalhados do mundo, publicou atualizações sobre capotamentos. Modelagem. Isso mostra que a antiga lógica de ride-down simplesmente não se aplica às estruturas modernas de cabine. O hardware alcançou o avanço e as plataformas mais recentes estão indo ainda mais longe. Os caminhões elétricos de próxima geração estão incorporando sistemas de monitoramento do motorista em tempo real, que detectam continuamente o uso do cinto e enviam esses dados de volta aos operadores de frotas por meio de painéis telemáticos. O problema da norma cultural, aquele que perdurou por décadas além do problema de engenharia, talvez agora esteja sendo abordado por meio da visibilidade dos dados, de uma forma que a regulamentação sozinha nunca conseguiu alcançar. Mas a diferença entre o que os caminhões podem fazer e o que as regras exigem ainda não foi totalmente eliminada. A fiscalização nas estradas ainda é inconsistente em comparação com os veículos de passeio. E a identidade profissional construída em torno de descobertas de acidentes de 50 anos atrás não desaparece só porque os caminhões melhoraram. A cultura evolui mais devagar do que a engenharia. Sempre foi assim. A regra foi escrita para uma máquina que mal existe mais. A máquina evoluiu. A regra ainda está tentando alcançar. Então, o caminhoneiro que você vê passando pela sua janela, relaxado, sem cinto, a 120 por hora, não é imprudente. Ele é o fóssil vivo de uma política feita para um caminhão que já não existe, de uma constatação que era verdadeira quando foi feita, e de um hábito que sobreviveu ao problema que o criou.